Boas palavras para um bom dia. Continuando e terminando essa semana, mas já projetando para a semana que vem, em que continuaremos essa nossa jornada filosófica, que pode causar críticas àqueles mais ortodoxos da filosofia, achando que é um absurdo falar 10 minutos, 5, 6, 7 minutos de um filósofo, de um pensamento, que isso é coisa muito profunda para ser dita assim tão levianamente, mas eu sou partidária de que devemos sim divulgar a filosofia e atrair as pessoas para esse estudo através de clarões, de palavras, de conceitos, de filósofos que atraiam as pessoas para que elas possam aí sim vir se aprofundar em cada um desses filósofos. Todos esses filósofos que nós estamos falando aqui e os livros que nós citamos, de todos há cursos bastante mais aprofundados na nossa Universidade de Pampédia, né, que podem ser acessados e feitos. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre René Descartes, um filósofo hoje em dia muito caluniado, que encontra muito má vontade, muita gente imputa a ele grandes questões problemáticas que nós temos no mundo contemporâneo, e eu não acho que tem nada a ver, eu acho que é uma visão parcial que se tem dele. Eu acho ele muito interessante, ele viveu no século XVII, é um filósofo racionalista que valorizou bastante a razão, e ele é um filósofo racionalista espiritualista, né? Quer dizer, admite a existência da alma de Deus. E como que ele fez? Eu quero hoje comentar com vocês uma coisa que sempre me impressionou, um argumento que ele trouxe a favor da existência de Deus, que eu acho bem interessante. É claro que existem diversos argumentos a favor, diversos argumentos contra, mas Descartes, pretendeu demonstrar racionalmente tanto a existência da alma quanto a existência de Deus. Ele foi criado pelos jesuítas, na Igreja Católica, etc. E a partir do momento em que ele resolveu se atirar à filosofia, ele simplesmente zerou todo o conhecimento, toda a filosofia, tudo que ele tinha recebido da educação, tudo. Falou, vou duvidar de tudo, para começar a filosofar a partir da dúvida essencial, semelhante, aliás, com o que o Sócrates fazia para começar qualquer busca filosófica, zerar tudo que a gente pensa que sabe. E aí, a partir daí, ele foi construindo a sua filosofia a partir de um método racional, e tem aquela famosa, célebre frase com a qual ele inicia toda a sua reflexão, que é penso, logo existo. Quer dizer, então, em primeiro lugar, ele afirma a existência dele. E depois ele vai encontrar essa existência radicada na alma, né? E ele entende que a alma é racional, né? E mais do que isso, ele vai entender que na alma, na razão, existe a ideia inata de Deus. Então, vejam, ele usa um argumento muito interessante que eu quero ler com vocês aqui, a favor da existência de Deus. Olhem só o que ele diz. Vou ler e depois eu comento. Tendo refletido sobre aquilo que eu duvidava e que, por consequência, meu ser não era totalmente perfeito, pois via claramente que o conhecer é perfeição maior do que o duvidar, deliberei procurar de onde aprendera a pensar em algo mais perfeito do que eu era, e conheci com evidência que devia ser de alguma natureza que fosse de fato mais perfeita. No concernente aos pensamentos que tinha de muitas outras coisas fora de mim, como do céu, da terra, da luz, do calor e de mil outras, não me era tão difícil saber de onde vinham, porque não advertindo neles nada que me parecesse torná-los superiores a mim, podia crer que, se fossem verdadeiros, seriam dependências de minha natureza, na medida em que esta possuía alguma perfeição. E se não eram, que eu os tinha do nada, isto é, que estavam em mim pelo que eu possuía de falho. Mas não podia acontecer o mesmo com a ideia de um ser mais perfeito do que o meu, pois tirá-lo do nada era manifestamente impossível, e visto que não há menos repugnância em que o mais perfeito seja uma consequência e uma dependência do menos perfeito, do que em admitir que do nada procede alguma coisa, eu não podia tirá-lo tampouco de mim próprio, de forma que restava apenas que tivesse sido posta em mim por uma natureza que fosse verdadeiramente mais perfeita que a minha, e que mesmo tivesse em si todas as perfeições de que eu poderia ter alguma ideia, isto é, para explicar-me numa palavra, que fosse Deus. A isso acrescentarei
que, dado que conhecia algumas perfeições que não possuía, eu não era o único ser que existia, mas que devia necessariamente haver algum outro mais perfeito do qual eu dependesse e de quem eu tivesse recebido tudo o que possuía. Então vejam, ele entende que se nós, seres humanos, podemos conceber, pensar, imaginar, projetar um ser perfeito, ou seja, uma concepção de perfeição divina, isso significa que essa ideia foi posta em nós justamente por esta perfeição divina, porque nós, seres imperfeitos, não poderíamos ter imaginado, pensado, projetado um ser perfeito. Então vejam, esta é uma das argumentações de René Descartes, há outras também, e há diversas, né? Muitos filósofos muçulmanos, cristãos, judaicos, né? Raciocinaram, pensaram argumentos racionais a favor da existência de Deus. Há outros filósofos que imaginam e propõem argumentos racionais contra a existência de Deus. Mas eu gosto muito deste argumento do René Descartes, porque eu acho ele bem interessante, né? Quando os ateus dizem que Deus é uma projeção nossa, e de fato, quando a gente projeta um Deus vingativo, punitivo, quando a gente projeta um Deus injusto, parcial, com o qual a gente possa barganhar, a quem a gente possa subornar, sim, nós estamos totalmente projetando a nossa imperfeição em Deus. Mas, quando nós conseguimos pensar, imaginar e amar um Deus absolutamente perfeito, amor incondicional, justiça absoluta, todas as suas perfeições absolutas, pelo menos racionalizar isso, então nós estamos pensando num ser que não somos e que nunca vimos, e que, portanto, diz Descartes, foi ele que deixou essa marca do Criador em nós, porque é ele que impregna a nossa alma deste desejo, desta visão, desta ideia de perfeição. Então, este foi a nossa reflexão de hoje com René Descartes do século XVII e as nossas boas palavras para um bom dia.